Um museu que guarda a evolução da agricultura. Para a gente não ter essa solidão, para ter as coisas, além de mostrar, temos visita e temos as coisas para apreciar. No Vale Agrícola desta semana você vai conhecer a propriedade da família Águida, que além de ter como foco a conservação da água, também guarda estas relíquias. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, e nesta edição também é destaque. Produzir mais com menos custo. Este é o desafio dos jovens que estão fazendo a sucessão familiar na pecuária de leite. Ficar na propriedade, ajudar meus pais e para ter uma vida melhor e uma renda boa, né? Indiana visita Rio do Sul e fala sobre a importância da tecnologia e da economia circular na agricultura. Tem a dica para turbinar o esterco de galinha. Esse processo da formação da cama, né, com as fezes das galinhas e os dejetos, já vai compostando e elas vão revirando. E torta de sorvete na dica culinária da semana. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. A atividade agropecuária impulsionada pela inovação e pela tecnologia estimula os jovens a ficarem no campo e as oportunidades são muitas. Uma delas é na pecuária leiteira. Para produzir mais e com menos custo, a nova geração busca qualificação. Quem visita o Oeste Catarinense logo se depara com imagens assim. Em praticamente todas as propriedades rurais, lá estão elas, bonitas, tranquilas, transformando o rico pasto que comem em leite. Quando se busca eficiência produtiva na pecuária leiteira, com custos menores, não há outra saída. A alimentação dos animais precisa ser à base de pasto. É o que vem fazendo a família Hoffmann, do município de Cunha-Porã, no extremo oeste catarinense. Desde 2008, Jair e Roseli moram nesta pequena propriedade adquirida com muito custo. Eles compraram 5 hectares pelo Plano Nacional de Crédito Fundiário, sem nenhuma infraestrutura. 11 anos depois, a propriedade é uma referência tecnológica em produção de leite. Ainda estamos pagando, tem mais 5 anos. Jair conta como foi o início desta trajetória, difícil, mas de muito sucesso. Não foi fácil, né? Foi bastante trabalho, né? A gente sabe que não tinha nada, né? Mas fomos construindo aos poucos e hoje está aí, né? Tem casa, tem uma sala de ordenha, tem galpão, tem mais o piqueteamento que a gente fez, então não foi fácil, mas a gente conseguiu fazer, né? O casal tem 3 filhos. As 2 filhas mais velhas estudam em Florianópolis e Jean, o caçula, optou em ficar na propriedade, sucedendo o trabalho dos pais. A mais velha é a Josiana, ela estudou na UFSC, ela foi primeiro e ela fez graduação em matemática, né? Ela fez o mestrado, ela voltou faz 1 ano e pouquinho. E daí tem a caçula que está em Florianópolis, ela estuda na UDESC. Ela faz educação física, mas ela também pretende voltar. E o Jean decidindo ficar aqui na propriedade com vocês. Como é que você se sente? A gente fica feliz, né? Ele sempre desde pequeno gostava de trabalhar com bicho, né? A propriedade é um capricho, toda organizada, com um belo jardim. Sempre com a orientação da extensionista da EPAGRE, Cleide Rubner, Roseli se dedica nos mínimos detalhes. A horta está sempre cheia de verduras frescas. Tudo isso para fazer da pequena propriedade um bom lugar de se viver. Eu sempre falo assim, que um jardim é tudo numa propriedade, né? Porque ele motiva a família a desenvolver as outras atividades.
Você não precisa ter muita coisa num pátio. Tendo um gramado e algumas flores, já estimula a família a desenvolver as demais atividades. Além desse projeto de ajardinamento, que outras ações vocês desenvolveram aqui? Aqui na propriedade a gente deu vários cursos sobre compostagem, onde foi reunido as demais pessoas da comunidade para estarem levando assim na questão da produção de alimentos saudáveis, né, com produção orgânica. Se ao redor da casa tudo é um capricho, nas áreas de pastagem não é diferente. As 22 vacas em lactação têm pasto em quantidade e de qualidade sempre disponível. Sombra e água também não faltam. Esses cuidados elevam os índices de produção leiteira e garantem bons lucros à família. Para investir na produção de leite, a família Hoffmann adquiriu mais 3 hectares, que foram divididos em piquetes, onde é cultivado o pasto para os animais. E hoje quem está na linha de frente na pecuária leiteira aqui na propriedade é o Jean, um jovem produtor que, em vez de ir para a cidade, decidiu ficar aqui no campo, trabalhando junto com os pais. Na verdade, desde pequeno, né, eu gostava de mexer com os bichos, né, com as vacas. E, na verdade, eu queria sair da propriedade, mas comecei a fazer um curso em São Miguel, né, em 2016. E daí decidi ficar na propriedade, ajudar meus pais para ter uma vida melhor e uma renda boa, né, para seguir a vida, né. E você acha que trabalhar com gado de leite te permite ter essa renda e se manter aqui no campo? Pelo modo que a Epagre vem preconizando, né, o sistema, é fácil, né, para gente que tem as vacas Jersey, né, é mais fácil, né, de ter o manejo e para tirar o leite também, né. A alimentação é a base de pasto. Por que essa opção? Na verdade, porque reduz muito o custo, né? E na verdade eles comem mais, o leite tem mais qualidade também. E mais fácil, né, pra gente que tem a área pequena, né? Porque a base de silagem não tinha mais como suprir a necessidade, né? Aqui no campo, a assistência técnica trouxe sistemas eficientes de produção e profissionalizou os produtores. Para cada propriedade, os extensionistas da Epagre sempre têm a melhor recomendação. Tem propriedades em que algumas espécies são melhores, né? Levando em consideração o relevo, fertilidade do solo e outros fatores. E para outras propriedades, outras espécies perenes de verão são mais indicadas, né? Aqui, por exemplo, o produtor optou trabalhar com estrela africana, que é um sinódon e que até o momento está, né, levando o produtor a ter bons números em produção de leite e também em rentabilidade. Como é que você avalia esta propriedade da família Hoffmann, que trabalha principalmente com gado de leite? É uma propriedade modelo, né, uma propriedade de referência para a nossa região aqui, visto que é uma pequena propriedade com pequena área, né, mas que o agricultor está conseguindo, através do uso de pastagem perene de verão, de sombra, né, e água nos piquetes, está conseguindo ter boa renda, né. E também a questão ambiental, ele está conseguindo preservar o solo, né, com a pastagem perene, com o solo coberto o ano todo, e com o pasto fazendo parte da dieta em maior quantidade, né. Uma indiana esteve em Rio do Sul para palestrar sobre a importância da internet, análise de dados e dos sensores no agronegócio. Nós conversamos um pouco com ela. Usha Ramanathan tem graduação em mestrado em matemática e doutorado em escola de negócios na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Na região do Alto Vale, a indiana visitou a sede do Polo Tecnológico da Cravil, onde conheceu um pouco mais sobre os sistemas de produção brasileiros. A indiana disse que a tecnologia é fundamental na agricultura do futuro. Usha cita os sensores capazes de identificar as necessidades da planta por água ou fertilizantes. Technology, it will tell you when to water the plant
you don't need to have labor in order to maintain the plant health. So you are saving money. Cost cutting is starting from your production site. If you are collecting the data, if you are analyzing, you know when you are requiring more water and more fertilizer. You don't need to work in the field. Usha afirma que na Índia, a inteligência artificial já é uma grande aliada na produção. Se fornecer exatamente o que a planta precisa na hora certa, a produção dobra. Esta tecnologia está fazendo, inclusive, os jovens voltarem para o país para trabalhar na agricultura. It is artificial intelligence. The message comes to India, to the machine. It's happening within a fraction of seconds. It's not taking full 1 hour. So within half a minute, the plant will be getting water, it will be getting feed and even the fertilizer. So everything is in small quantity. So every plant will be getting exactly what it's required. So wastage is reduced, productivity is very high. So instead of producing 5 brinjals in the plant, they are producing 10 brinjals. That means productivity is doubled. A indiana comenta também sobre a importância de economia circular na agricultura. No caso dos tomates de baixa qualidade, por exemplo, serem usados na indústria têxtil. If the tomato is not of good quality, we can take the peel and it can be used for extracting colors. So those biocolors can be used for textile coloring. So that means we are not using in one industry, we are throwing it. We are using the waste in another industry which has got value for itself. So that means it's a circular economy. So one is throwing, other one is using it, economy is growing. Este se torna um desafio imediato, principalmente para os países densamente habitados, que podem aumentar a produção e até mesmo guardar para quando for preciso. Brazil is a huge country with less population compared to India, and I belong to UK now. So if I compare UK is a small country. We don't have much of land and temperature in order to grow the plant. You have plenty of opportunity if you are ready to take on further your capabilities with IoT and big data. Probably you'll be the world leader in the future. Para ela, é preciso ainda motivar os jovens, que eles busquem informação e se sintam assim motivados a liderar no campo. So you have to bring more people who are working with agri-field and tell the youngsters this is the way of life in future. You don't be satisfied with what you are having now. You have to look for the futuristic. That's what we tell the students in our area. Don't be happy with your first salary. So go further, again, put some effort, go to the next level. Eles ficaram assim impressionados com o tamanho da propriedade que nós temos, que são pequenas. Mas nós explicamos para eles que esses produtores eles conseguem sobreviver na propriedade devido à aplicação da alta tecnologia que eles hoje estão utilizando. Nós estamos tentando preservar ainda o cooperativismo na essência. E estamos conseguindo fazer isso dentro da pequena propriedade. Então a importância da vinda deles, a troca de ideias, a troca de experiência é muito importante para Gravil, para toda a região. No próximo bloco, a dica para preparar um esterco potente. O João, que é permacultor, vai ensinar passo a passo desta dica, que tem a ajuda das galinhas. E você vai conhecer um dos mais completos museus coloniais de Santa Catarina. No Recanto da Família Águida, tem espaço para muita história e itens que marcaram gerações no campo. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia, que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental.
Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. Utilizar o esterco de galinha na horta já é uma prática comum, mas hoje nós vamos ensinar como turbinar este componente. Confere aí. Olá, meu nome é João, sou permacultor e a dica de hoje que eu vou dar é a fabricação de um super adubo. A gente usa a cama de frango para os plantios, é normal para as hortas, né? Mas a gente pode dar uma turbinada nessa cama de frango da seguinte forma. Eu coloco, na hora que eu espalho a matéria seca, seja ela serragem ou nesse caso capim triturado, eu já espalho pó de rocha, fosfato natural, cinza de fogão a lenha que eu tiver à mão, e nesse processo da formação da cama, né, com as fezes das galinhas e os dejetos, já vai compostando, elas vão revirando, e na hora de tirar esse material do galinheiro, eu já tenho um super adubo bem mais, com uma gama de nutrientes muito maior do que se eu tivesse só a cama de frango convencional. Com a quantidade de galinhas que eu tenho aqui, eu tiro mais ou menos de 30 em 30 dias, 45 dias. Tenho nesse galinheiro aqui 10 galinhas agora, nesse piquete. Eu dimensiono pela altura do chão, né? Então eu coloco em torno de uns 15 centímetros, de 15 a 20 centímetros de material seco. E daí o pó de rocha, a cinza, fosfato que eu tiver, simplesmente como se eu estivesse dando uma temperada por cima, né? E as galinhas daí vão revirando e vai incorporando tudo. Turbinada no composto, alguma coisa eu aprendi com um professor de agroecologia e também eu vi que um colega que pratica agrofloresta, ele cria porcos e ele faz algo semelhante com os porcos, né? E daí eu comecei a fazer aqui com as galinhas também. Tem a ver com a permacultura porque a permacultura ela já tem como uns princípios um excedente de um elemento tu vai usar como insumo de outro, né? Então se a sobra, o meu fogão a lenha ele gera as cinzas como um excedente, né? E ao invés disso se tornar um problema para mim, essa cinza eu vou incorporar ela aqui na cama, no chão do galinheiro, para ela se tornar um nutriente para minhas plantas. Então eu estou usando o excedente de um elemento como insumo de outro, né? Isso é totalmente permacultura, né? Então a ideia disso é eu ter um alimento de maior qualidade, né? Com uma adubação mais rica e tendo menos trabalho também, porque eu já incorporo tudo aqui no meu galinheiro, as galinhas reviram, incorporam tudo, vai compostando já, liberando alguns nutrientes e eu tenho um alimento de mais qualidade sem fazer tanto esforço. Um museu que guarda a história de gerações no campo, desde os equipamentos e utensílios utilizados na época dos desbravadores até aqueles que eram usados nas casas e na educação dos filhos. Conheça agora o recanto da família Águida. A ponte sobre o pequeno riacho na localidade de Ribeirão do Salto nos recebe indicando que estamos na divisa entre os municípios de Lontras e Ibirama, a 2 quilômetros da BR-470. Mas também indica a localização de um verdadeiro tesouro muito bem guardado. O Museu Colonial e Recanto Ecológico da família Águida, hoje tocado apenas pelo seu Antônio, viúvo há cerca de 6 meses. Vindos do município de Campos Novos para Ibirama em outubro de 1975, o casal encontrou no interior o local perfeito para se dedicar à agricultura e a um sonho antigo do seu Antônio, o de resgatar uma parte da história agrícola que ele presenciava quando pequeno, junto do pai, que era tropeiro pelas estradas do interior de Santa Catarina. Então eu achava a coisa mais bela ver aqueles engenhos trabalhando e tudo, né? E eu pensei sempre que eu um dia podia ser rico e fazer, não era ser rico, mas que eu pusesse a prosseguir para fazer aquilo, uma serraria, um engenho de cana, um engenho de farinha, né? Que eu achava a coisa mais bela ver aquilo, né?
Após a saída dos filhos para a faculdade e também para morar em outras cidades, o casal se viu sozinho. E a ideia de montar o museu veio como alternativa para trazer mais movimento na propriedade e na vida da família Águeda, que sempre foi tão receptiva. Digo, sabe de uma coisa, nós vamos montar esse museu, reunir essas coisas, tudo que eu queria e que não tinha, vamos montar para que nós desfrutar, para nós usar, para a gente não ter essa solidão, para ter as coisas, além de mostrar, temos visita e temos as coisas para apreciar. A propriedade por si só é um encanto. Seu Antônio conta que é 70% ecológica, já que possui muita mata nativa, plantas exóticas, nascente com água cristalina e 2 trilhas. Uma de 50 metros e a outra de 500 metros. Tudo isso transformou o local em referência no país todo. A prova disso são os vários certificados recebidos e expostos nesta grande sala, onde até poucos meses também eram servidos os cafés coloniais da Dona Ana, esposa do seu Antônio. Entre eles está este livro, onde a propriedade ganhou o prêmio em primeiro lugar, após disputar com mais 48 municípios do estado sobre a conservação da água. Houve também o prêmio de melhores práticas em gestão local, onde a família também foi destaque. Prêmios que só vieram comprovar o amor do seu Antônio pela terra em que vive. Logo adiante, o visitante pode conhecer o banco de sementes e animais guardados há anos, além da evolução de diversos objetos utilizados até hoje em nosso dia a dia. Olhem só esta miniatura, que mostra todo o trabalho da época. O meu xodó é aquele lá, que ali a gente está mostrando a parte das empresas e as indústrias, mostra tudo ali, dali que começou, né? Ali que começou as empresas e as indústrias, né? E é o seu filho que faz? É o meu filho que faz. Esses equipamentos foram frutos de doações ou comprados por ele. Olha só essa máquina de escrever, que foi comprada para o estudo dos filhos na década de 80. Isso eu consegui quando Campos Novos, São Joaquim, fui conseguindo peça de uma coisa, uma peça de uma outra, e isso fui trocando, fui ajeitando, outras a gente comprava, outras queriam me explorar, mas sempre comprei tudo a vida barata. Depois que eu montei o museu, aí as coisas ficaram difíceis. Daí o preço é lá em cima, porque daí eles sabem que eu cobro portaria e tudo, daí eles querem se aproveitar. Digo, então pode vender, eu faço um museu para ti, digo, porque eu também não quero. Objetos que para seu Antônio e muita gente têm valor. Os locais para resgate ele já sabia onde encontrar. Onde tem essas coisas, debaixo das serras, que eu procurei muitas coisas, foi embaixo de serra. Aonde não tiver jovem. Aonde tiver jovem já pincharam tudo fora. Desculpa falar isso, mas já pincharam tudo fora. E o resgate realmente valeu a pena. Olhem só esses sapatos de madeira, verdadeiras relíquias no dia de hoje. E esse ferro de passar roupa? Duvido você dizer que nunca viu um desses nos lares mais tradicionais. Seu Antônio mostra com orgulho este outro artefato. Esta canga que era utilizada em pessoas para distribuição de cargas no caminho para a roça. Na parede estão expostas algumas armas produzidas por ele. É artigo e história para não acabar mais. O que eu mais pensava era resgatar, porque estava tudo perdido e tá ficando todo perdido, que hoje não se resgata mais nada, né? Isso aí é uma história dessas que eu tenho aqui, de museu colonial agrícola. Eu acho que no estado me deu o IBRAM, que está em primeiro lugar no estado de Santa Catarina. Que outros têm uma historiazinha de agrícola, mas é uma ferramenta ou duas e não tem mais coisas. Eu tenho quase tudo completo, né? Mas no meio de tantas lembranças, uma se sobressai no recanto. Dona Ana era responsável pela cozinha. Ainda restam alguns produtos feitos por ela. Tem conserva de pêssego, compota de pimenta, pepino, couve-flor. Além, é claro, dos licores que sempre foram feitos com muito amor pelo casal. Na época em que ela estava viva, chegavam a ser produzidos até 36 tipos diferentes de licores. Hoje ainda são vendidos o licor de caroço de pêssego, folha de tangerina, sarsaparrilha e o licor de butiá. Mas as delícias não acabam por aí, viu? Muitos saíram daqui impressionados com um belo café colonial. Um café de 18 variedades de docinhos e de variedade de comida, pão de queijo, pamonha, né? Então ela servia esse café pro pessoal, era muito contagioso, o pessoal adorava muito.
Anualmente, a propriedade chega a receber de 2 até 4 mil visitantes dos mais diversos países, mas principalmente da Alemanha. A preocupação do seu Antônio é contra o tempo. Ele está tentando catalogar o acervo do museu há bons anos, mas hoje em dia não descarta a possibilidade de venda da propriedade para garantir que a história continue sendo contada. E não é que eu queira vender, não é que eu queira, preciso de dinheiro, mas não é que eu queira vender. Eu queria deixar que eu ficasse mais um século e meio, ficasse o histórico da família Águeda para o pessoal observar e atender. No próximo bloco tem mais história. No próximo bloco a gente volta com uma receita refrescante, é torta de sorvete. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. A receita de hoje é perfeita para espantar o calor. Um sorvete que leva também calda de chocolate. Confere aí. Olá! Nossa receita de hoje vai ser sorvete delicioso com uma calda de nega maluca, que é assim super fácil, super rápido de preparar. E uma sobremesa que a gente vai transformar, fazer duas coisas, um sorvete e outra torta de sorvete. Vamos lá então, vamos iniciar com a calda de nega maluca. Para a calda nós vamos utilizar 2 colheres de açúcar, 2 colheres de achocolatado ou chocolate em pó, 2 colheres de manteiga. É bem aquela calda que a gente prepara para o bolo nega maluca. Se vocês tiverem uma outra receita, pode ser. E 2 colheres de leite. Misturar bem, homogeneizar a calda e deixar ela ferver só até o momento que ela fechar a fervura em cima da panela. Não pode deixar muito, ferver muito, porque ela faz ponta de fio e a gente não quer um sorvetinho com chiclete. Agora misturado, aumentar o fogo e deixar ela ferver. Quando a calda estiver nesse ponto aqui, que ela fez bolhas, ela ferveu na íntegra, ferveu na panela toda, tá na hora da gente tirar. Então a gente tira, retira a calda. Vou desligar aqui para não aquecer muito. E agora a gente vai fazer uma colocação no prato, aonde a gente quiser colocar para fazer a sobremesa. Então a gente coloca a calda primeiro um pouco. Nesse ponto aqui a gente faz um movimento, porque ela rápido vai esfriar e ela vai cristalizar um pouco. Então a gente faz um movimento e poderíamos estar usando esses potinhos aqui também. Podemos usar, colocar a calda depois da calda fria. Colocamos aqui nesses potinhos e aqui nós vamos ter a nossa sobremesa já colocada. Agora nós vamos iniciar então o preparo do nosso sorvete rápido. Para esse sorvete nós vamos utilizar, aqui tem 250 ml de leite
Eu amornei levemente o leite, porque nós vamos utilizar um suco junto, suco em pó. Então, para facilitar, diluir o suco. Um pacotinho de suco da nossa preferência. O sabor que vocês preferirem, eu vou utilizar aqui morango. Acho que combina muito bem com chocolate para a gente fazer o sorvete sensação. Vou diluir primeiro bem o suco para não ficar esses cristais. Quando a gente mistura o suco ao leite morno, ele é assim levemente amornado, ele já começa a engrossar um pouco. E essa é a vantagem de usar um suco em pó de qualidade, gente. Não utilizem suco em pó muito ruinzinho, não. Tem que ser um bem bom. Misturamos o suco aqui. Em seguida, nós vamos misturar um leite condensado de 395 gramas. Não precisa usar liquidificador, gente. Pode utilizar uma bacia mesmo, ou um prato de vidro, como vocês preferirem, mas não há necessidade de utilizar o liquidificador, porque aqui é só misturar. Misturamos o leite condensado. Agora vamos adicionar o último ingrediente do sorvete. 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada. Só misturar. E já vamos ter o nosso sorvete pronto. Já já eu vou colocar na travessa e nós vamos mostrar para vocês que maravilha que fica. Uma sobremesa super rápida e muito saborosa. Agora nós vamos colocar uma parte desse sorvete. A minha travessa terminou ficando pequena. Eu vou preparar uma outra travessa rapidinho pra gente. Ó, vamos colocar uma parte do sorvete aqui. E essa outra metade nós vamos colocar em outro recipiente para fazermos 2 sobremesas. Aqui a gente pode ainda enfeitar com a calda. Sobra sempre uma caldinha para a gente enfeitar e colocar em outros potinhos. Eu vou deixar um pouco também para enfeitar em outros potinhos, nesses potinhos aqui, ó. Já vou trazer para vocês. E ficou pronta a nossa torta de sorvete. Temos ainda uma no freezer, gelando. Essa aqui tá mais ou menos gelada, mas vai dar para a gente mostrar direitinho para vocês como ficou. Quando a gente coloca a calda mais líquida em cima, a gente mexe com o garfo para trazer esse efeito marmorizado, fica super bonito. Este aqui seria uma torta de sorvete. E aqui nos potinhos, como vocês podem observar, fica potinhos para servir como sorvete. Serviço individual. Era essa delícia que a gente tinha para hoje e não deixem de fazer. Torta sensação ou sorvete sensação. Morango com chocolate. É isso, o Vale Agrícola está chegando ao fim. Na semana que vem a gente já vai começar a exibir as reportagens produzidas no Road Show 2020, onde visitamos as gigantes do agronegócio. Tenha um excelente fim de semana e uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê na semana que vem. Até lá!